Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Neste vídeo vamos tratar de dois assuntos. Primeiro assunto, advogados de Trump agora partem para cima de José Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo tema deste vídeo, vamos falar de Lula. Bom, Lula libera mais 1 bilhão, com B de bobo, que somos nós os bobos, 1 bilhão de reais em mensalões, em emendões para o Centrão, para o Congresso votar. Alguma coisa de que o governo precisa muito, senão o governo acaba. 1 bilhão em emendas. Só quem está se ferrando nisso tudo é a maioria da população, que é o povo, que é sua senhoria, o povo composto de manés. Porque no resto, todo mundo está ganhando muito. Não é Hugo Marmota, não é Davi Gordolumbre, todo mundo está ganhando. Olha, o país vai acabar, porque se um come daqui, um puxa de cá, um esculhamba de acolá, e só esfolam quem produz e quem trabalha, né? A coisa realmente fica... não dá para continuar, o país vai acabar, a placa já está colocada, inclusive, aí. Dos satélites, lá de cima do satélite já dá para ver, visite antes que acabe, o país está acabando. O país está acabando, os caras estão sucateando, sabe quando, sei lá, as pessoas mal intencionadas encontram um carro, levam para algum lugar e começam a desmontá-lo, cada um leva as peças para um lugar, é o que está acontecendo. Dói muito saber que alguns fascínoras aqui do meu Nordeste estão ajudando a fazer isso, encabeçando o Congresso. Vai fazer o quê? E do Norte também. Muito bem, mas antes disso, Francisco, olha o cafezinho, Francisco, olha. Em sua homenagem a todos que apreciam um cafezinho em qualquer hora do dia. E café bom mesmo. Eu não estou vendo fumaça saindo do café. Peraí, é café ou é um incenso? É café, não tem negócio de fumaça assim toda hora não, tá? Vamos lá então, vamos começar por aqui sobre a questão dos advogados do Trump. Segundo Paulo Capelli, do jornal Metrópole, do portal Metrópole, advogados de Donald Trump criticam ato de Toffoli que empoderou Moraes, o maior dos maiorais, no Supremo Tribunal Federal. Advogados que representam a empresa comandada por Donald Trump contestaram uma decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo que fortaleceu Moraes. Advogados que representam a Trump Media criticaram uma decisão do ministro Dias Toffoli que teve como consequência a concentração de investigações no gabinete do maior ministro, do maior juiz de todas as galáxias. No processo que a empresa de Donald Trump move contra Moraes nos Estados Unidos, 6 advogados contestaram o chamado inquérito das fake news, cuja instauração foi determinada por quem? Pelo Robin. Quem é o Batman? Pelo Robin de Marília, aí interior de São Paulo, o Toffoli. Na verdade, quando presidia o Supremo, acreditem, é por isso que nós estamos onde estamos, o Toffoli já foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas nós sobrevivemos, doutor. Quem disse? Belisca aí. Outro dia, o Fernando Mesquita tem razão, o Brasil acabou, o Brasil morreu, só não percebeu ainda. O Brasil é um grande zumbi, gente. Que horror, que horror. O advogado sustenta que o ministro abriu a investigação após ser alvo de uma reportagem de uma revista sobre a empreiteira Odebrecht. Devemos tudo isso a quem? Ao senhor Flávio Bolsonaro. Porque em inícios de 2019, até meados de 2019, tudo levava a crer que seria assim instalada uma CPMI da Lava Toga e não teria sobrado pedra sobre pedra nas más práticas do nosso queridíssimo judiciário. Mas as más línguas e muito más línguas dizem que para salvar o próprio traseiro deformado, o doutor Flávio Bolsonaro, junto com seus asseclas, trabalhou para não instalação. Parabéns, Flávio Bolsonaro. É por isso que Flávio Bolsonaro está de maneira tão abrupta trabalhando, ele mesmo deu uma entrevista recentemente aí, para anistia, né? Que bonzinho você é, Flávio Bolsonaro. Um mandato inútil até agora. Quase 8 anos de mandato. Aí agora começa a querer ser o salvador dos frascos e comprimidos, defendendo a anistia geral para beneficiar quem? Na verdade, Moraes.
que tu deves, que tu temes, ô Flávio Bolsonaro. Aí sempre vai vir um idiota aqui dizer, é xadrez 50D, você não entende nada de estratégia, tal. Ah, vai te cantar, rapaz. Bom, dizem os advogados de Donald Trump dentro do processo na Justiça Federal da Flórida. Aspas, em março de 2018, um grande jornal brasileiro informou que o ministro José Antônio Dias Toffoli, colega de Moraes no STF, estava envolvido na operação da Lava Jato e ligado ao Odebrecht, que era um conglomerado que admitiu cerca de 788 milhões de dólares em propina, mas admitiu, fez um acordo de leniência. A pessoa jurídica da Odebrecht, que hoje agora é Nova Honor, e ainda assim depois Toffoli anulou tudo, quer dizer, Toffoli inventou Alexandre de Moraes e inventou esse troço que hoje qualquer um de nós temos medo de falar qualquer coisa e também tudo isso que está acontecendo surgiu porque Toffoli, segundo aqui os advogados de Trump, inventou o Moraes para proteger o seu próprio traseiro. Então, bom, de uma matéria que Toffoli não gostou, porque a revista implicava Toffoli metido com coisas estranhas da Odebrecht, veio todo esse turbilhão, e agora que Toffoli está poderosíssimo, anulou um monte, inclusive depois disso, um monte de decisões, todos os acordos lenienses, onde a Odebrecht confessou que recebeu 788 milhões de dólares em propina. Tudo isso foi anulado. Não há mais país. Não há mais país. Tem muita gente achando que é espertalhona. Todo mundo tá tirando um naco do grande gigante que agora já é um zumbi, achando que está sendo esperto. Perdemos o país. E até vocês que num primeiro instante estão levando os nacos da carne do zumbi para casa, vocês não têm mais um país. Não terão mais daqui a pouco onde pôr essa carne. Esses nacos de carne de zumbi, não é? Que coisa, hein, gente? Continua o trecho da petição dos advogados de Trump nessa ação. Aspas, 3 dias depois dessa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, por meio do ministro-presidente Toffoli, instaurou o inquérito número 4781, conhecido como inquérito das fake news. Continua. O STF invocou o artigo 403, e são das maiores gambiarras da história do judiciário mundial. O STF invocou, diz aqui o advogado de Trump, o artigo 43 do regulamento interno do STF, regimento interno, um artigo que geralmente era reservado para questões administrativas, para se autorizar unilateralmente a abrir uma investigação criminal de ofício, ou seja, de iniciativa do próprio juiz, contornando o Ministério Público e os tribunais distritais, ou seja, o juiz vai lá, dá uma canetada, ele mesmo abre um inquérito, mas para resolver uma coisa, como por exemplo uma ofensa ou uma coisa disciplinar dentro da própria estrutura física, espacial do STF. Bom, críticos no Brasil e no exterior criticaram isso como inconstitucional, alertando que o STF, a mais alta corte do país, estava efetivamente se concedendo os papéis de investigador, era só o começo, promotor e juiz, sob a bandeira, e vítima, sob a bandeira do combate a notícias fraudulentas, ofensas e ameaças contra o STF e seus ministros. Se nós tivéssemos parado isso lá, eu quero aqui parabenizar o Dr. Jeff Checchini, que fez um depoimento ontem, ainda dirigindo, sobre o que está acontecendo no país, quando viu agora, dentro de uma investigação, metido um colega advogado, que estava fazendo o seu trabalho, colega do Marcelo Câmara, teve seu cliente preso pelo trabalho que o advogado estava fazendo, trabalho técnico, você sabe do que eu estou falando, e o advogado foi investigado. Ei, OAB! E eu sempre digo aqui, vocês dizem, eu digo ou não digo? O doutor Gerson está falando agora, mas estou dizendo isso aqui há muito tempo. Ei, doutrinadores de penal e processual penal. Ei, doutor Aurílio Lopes Júnior, vou citar nomes. Bom, eles são públicos, né? Ei, doutor processualistas famosos, doutor Aurílio Lopes Júnior. Gustavo Badaró. Ei, Aurílio Lopes Júnior, Gustavo Badaró. Ei, Renato Brasileiro.
Ei, doutor Guilherme Souza Nucci! Eu sei que tem gente grande dentre os doutrinadores que está abrindo o bocão. Eu sei, mas é pouco, muito pouco ainda. Então ontem o Dr. Jeffrey, o Dr. Cecchini disse isso muito bem. Vocês vão continuar calados. Isso vale para o OAB também. OABs estaduais, algumas valorosas seccionais, ou seja, OABs estaduais já se levantaram, vem se levantando contra isso. É a hora. Porque o Conselho Federal foi comprar cigarro e não voltou. A classe, esse órgão de classe, eu vou ficar quieto. Vou ficar quieta porque corre risco de perder a razão de ser. Porque agora nós estamos num momento mais crítico para a advocacia no Brasil. Um advogado que não praticou qualquer ilícito administrativo, penal ou cível, ou mesmo nenhum ilícito, vamos dizer assim, processual penal. Ele fez tudo conforme o doutor Custer, Eduardo Custer, advogado do Marcelo Câmara, que agora está sendo investigado por trabalhar nessa ação da tentativa do golpe. Ele fez a coisa de uma maneira tão técnica, essas conversas que ele manteve e registrou com o Mauro Cid, que demonstra que, de fato, não há voluntariedade na delação do Cid, e sem voluntariedade, diz a lei que regulamentou a delação premiada, não há valor. A delação é uma não delação, ela sequer existe. Não é que ela é inválida, não. Ela sequer ultrapassou o plano necessário do plano da existência. Para ser válida, primeiro ela precisaria existir. Sem voluntariedade, não existe sequer. Não é um negócio jurídico perfeito. O doutor Eduardo Custer, advogado do Marcelo Câmara, ele estava quieto no seu canto. O Mauro Cid o procurou lá atrás, em início de 2024, enquanto estava fazendo a delação, os trâmites. E foi conversando. O doutor foi extremamente cuidadoso. Tratou de não ficar falando por ligação. Documentou tudo, todo o conteúdo. Levou a ata notarial, levou a tabelionato, fez uma ata notarial. Tudo isso no âmbito de um processo, aliás, de um procedimento de investigação defensiva, regulamentado por lei federal, pelo Estatuto da Ordem. Ele buscou fazer e fez tudo direito. Ele hoje está sendo investigado no inquérito que foi instaurado para investigá-lo por trabalhar. É o ponto mais crítico da advocacia do Brasil em todos os tempos, desde a época da colônia. Vocês entenderam? Eu tenho muito orgulho dos colegas que estão nessa trincheira. Muito orgulho, dos poucos. E tenho asco daqueles que fingem que não estão vendo o que está aí para todos verem. Eu estou dizendo isso porque é um bom advogado, que é o advogado do Trump. Gente, é preciso, os caras lá fora estão dizendo o que está acontecendo aqui. Vamos abordar isso em outro momento. O que está dizendo aqui o advogado da Trump Media, e claro, o Trump sabe então, o staff do Trump sabe, todo mundo do governo Trump, aqueles que têm que saber, sabem o que aconteceu, o que está acontecendo e o que está correndo risco maior ainda de acontecer aqui. Bom, enquanto isso, mudando de assunto agora, Lula, que não tem governabilidade, inventou o emendão, está aqui no Pleno.news, sob pressão do IOF, Lula libera mais de 1 bilhão em emendas. Por quê? O IOF, né? Era o jabuti do IOF. Esse imposto é o imposto de operações, que incide sobre operações financeiras. Com a canetada do Haddad, ele passaria a ter, vamos dizer assim, essa canetada transformaria o IOF no monstrengo para arrecadação
em aspectos que não é da natureza do próprio imposto, desse tipo de imposto. E houve uma grita imensa e o Congresso, por conveniência, alguns diriam até por chantagem, sei lá, se opôs a isso. Entre mentes, não é que Lula libera mais de 1 bilhão em emendas nesse contexto de debate sobre o IOF? O presidente se reuniu com Hugo Mota e Arthur Lira. Por que esse Hugo Mota é uma garçonete do Arthur Lira? E eu venho dizendo isso aqui há bastante tempo. Não tem vida própria esse sujeito. É um zumbi também. É um avatar do Arthur Lira. Dizem, não sou eu que estou dizendo, que toda matéria importante ele atravessa o corredor e vai até o gabinete do Arthur Lira. Nos últimos dias o governo Lira... Que ato falho. Nos últimos dias o governo Lula liberou quase 2 bilhões em emendas parlamentares e verbas extras. 2 bilhões, bilhões de reais em emendas parlamentares e verbas extras. Foram 517 milhões em emendas e 1,1 bilhão no montante extra no Ministério da Saúde. As informações foram reveladas em uma reportagem do portal UOL. De acordo com o levantamento do veículo, a liberação das emendas, dinheiro solicitado por deputados e senadores para que o governo use dinheiro público em projetos que os próprios parlamentares escolhem, estava no menor patamar desde a pandemia de Covid-19. No entanto, nos dias 16 e 17 de junho, agora há pouco, o governo federal liberou o montante de quase 2 bilhões, gente. Congresso, fez cara feio, eu dizia aqui. O Congresso está aí abrindo, instalou e dizer, o quê? De uma hora para outra, o Davi Gordolumbre, lendo texto de instalação da CPMI, do INSS, todo mundo já sabe que é uma CPI que vai nascer mequetrefe, vai morrer de inanição, vai acabar em pizza. É um instrumento desse centrão a qual o governo Lula, pois é, já liberou, foi aí, quase 2 bilhões. Essas emendas que eles liberam para a saúde, dizem as más línguas que a maior festa que eles fazem é no dinheiro da saúde. Dizem as más línguas, isso é muito antigo até, só que antigamente se falava em bilhões, cara. Em bilhões! Enquanto isso, o Lula Biden, o Luiz Biden, estava lá no Canadá. Conforme as informações, a verba extra autorizada para atender a base aliada e facilitar. Essa verba extra de 1,1 bilhão é para atender a base aliada e facilitar negociações políticas. Nós estamos numa democratura patrocinada por nós, os manés, se é que vocês não perceberam ainda. Alagoas e São Paulo foram os estados que mais receberam as verbas. Por que Alagoas? Terra de Arthur Lira, que manda na Câmara e manda no suposto presidente atual da Câmara, que é o seu avatar, o Hugo Mobilete. Aprendam a pensar. E São Paulo foram os que mais receberam as verbas. São Paulo é um caso à parte. E vai piorar quando o Tarcísio, candidato à presidência do STF, isso é São João, foi eleito. Que coisa. É isso aí. Inscreva-se, confira a inscrição. Se já estava inscrito, reinscreva-se, porque podem ter tirado sua inscrição. Deixe seu like aí, que é muito importante, não esqueça não. Compartilhe, comentem, é muito importante o comentário prudente. Comentário que não for prudente, eu vou cancelar quem fez o comentário, eu vou tirar do canal, sem dó nem piedade. O meu momento xandônico aqui, ok? Que mais? Sim, não esperem notificações dos vídeos, eles não estão notificando vocês, então vocês têm que entrar aqui várias vezes ao dia e tomar um cafezinho de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, nos assistindo. Estamos combinados assim? Preciso que você ajude na manutenção do canal. É um papo muito sério com você aqui. Uma forma muito simples é você ir aqui até a aba Seja Membro e tornar-se membro do canal. Calma, você clica,
Vai ver como funciona, não é automático não. Aí se achar bom, vai lá e se torna membro do canal. Inscrito é uma coisa e membro é uma coisinha a mais, ok? Muito bem, aqueles que se agradaram dessa linda camiseta protesto da Venezuela do Sul, nós estamos protestando para que não vire isso daqui. Tem na cor preta também aqui embaixo, primeiro comentário fixado, um link, você clica no link e vai direto para a loja do parceiro. Aproveitem porque a promoção de lançamento nos próximos dias já vai expirar. Um abraço.